Oi, amados do Pai. Este capítulo 15 apresenta muitos assuntos distintos, tais como obediência ao mandamento, a importância de seguir as leis de Deus, tanto individualmente como coletivamente. Vai falar dos sacrifícios, das ofertas para quando o povo entrar na Terra Prometida. Fala também do pecado involuntário. Isso é muito importante, né? E também o pecado intencional, né? Novamente volta à tona a santidade e a guarda do sábado, para a gente poder entender. E tem uma novidade neste capítulo, que é assim a criação de um memorial visual da obediência. Então vamos juntos ler esse capítulo 15 de Números, para a gente poder entender e descobrir essa novidade, qual a razão dela? Então, simbora! Só que antes, eu quero te pedir para você deixar o seu like e ao final do vídeo compartilhar com alguém que você ama, pois é assim que o YouTube entende que esse é um assunto legal. Porque a gente compartilha tanta gente, tanta coisa, né? Com tanta gente. Então, vamos compartilhar a palavra de Deus. Então, vamos lá ler o capítulo 15, vai ser nessa Bíblia aqui, a nova Bíblia, viva, com uma linguagem bem atual para você não ter dúvidas. Então vamos lá. Bom, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando os filhos de vocês entrarem na terra que eu dei a eles como moradia e apresentarem ao Senhor um animal do rebanho de gado, o gado poderia ser boi ou uma vaca, né? Ou uma ovelha como oferta queimada, seja um sacrifício para cumprir um voto. Um voto era uma promessa que tinha feito, pagar uma promessa, tá? Ou uma oferta voluntária, seja um sacrifício especial em uma das festas anuais ou qualquer outra oferta, ou ainda uma oferta preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor. Aquele que trouxer a sua oferta ao Senhor apresentará a ele uma oferta de cereais de um jarro. Um jarro em hebraico era assim, como é que era? 1/10 de efá, isso mesmo, era 1/10 de efá. Ou seja, entre 2 a 4 litros, tá? Só para você ter uma noção. Então, um jarro de farinha da melhor qualidade, amassada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro da oferta queimada ou no sacrifício, deve preparar 1 litro de vinho como oferta da bebida. Se o sacrifício for um carneiro, deve preparar uma oferta de cereais de 2 jarros de farinha da melhor qualidade e 1 litro de vinho como oferta de bebida. Isso será apresentado como aroma agradável ao Senhor. Quando preparar um novilho para a oferta queimada, ou sacrifício para cumprir um voto especial, ou como oferta de paz, né? Era a mesma coisa, um voto, pagar a promessa, e a oferta de paz era uma oferta de comunhão, tá? Então, traga com o novilho uma oferta de cereais de 3 jarros de farinha da melhor qualidade, amassada com 1 litro de 3/4 de azeite. Traga também 1 litro e 3/4 de vinho para a oferta de bebida, que era aquela oferta derramada que eles faziam, né? Essa oferta deve ser preparada no fogo, como aroma agradável ao Senhor. Essas são as atribuições que devem acompanhar cada sacrifício de novilho, carneiro, ovelha ou cabrito. Quando for oferecido mais de um animal, as ofertas deverão ser aumentadas proporcionalmente. Todo israelita natural da terra deverá proceder dessa maneira quando apresentar uma oferta preparada no fogo, para que seja uma oferta de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que mora no meio de vocês ou entre os seus descendentes apresentar uma oferta preparada no fogo, deverá proceder da mesma maneira, para que seja uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Então, israelitas e estrangeiros, para Deus, ele não fazia acepção de pessoas, né? Porque existe a mesma lei para todos, tanto para os israelitas de nascimento como para os estrangeiros que moram entre vocês. Esta é uma lei que será verdadeira para sempre, de geração em geração, pois todos são iguais perante o Senhor. Ai, que legal, ele repetiu, falou aqui.
A mesma lei e o mesmo regulamento se aplicam tanto a vocês como para os estrangeiros, quanto ao estrangeiro. O Senhor também disse a Moisés: diga ao povo de Israel, quando entrarem na terra para onde os estou levando, e comerem do alimento que a terra produz, apresentem uma parte como oferta especial ao Senhor. Preparem um bolo feito com a farinha da primeira colheita, que deverá ser apresentado como oferta especial. Dessa farinha, vocês devem apresentar uma oferta especial ao Senhor, de geração em geração. Se vocês falharem em cumprir estes regulamentos que o Senhor tem dado a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor deu esses mandamentos a Moisés e a todas as gerações futuras, vocês deverão proceder da seguinte maneira: se isso, preste atenção, ocorrer sem intenção, né, ou inadvertidamente, ou até por ignorância, né, e ficar encoberto da continuidade, ficar encoberto da comunidade, quando o povo perceber o erro, ele terá de oferecer um novilho como oferta queimada, que era como o holocausto, né? Como aroma agradável ao Senhor. Também deverá apresentar com a sua oferta de cereais uma oferta de bebida, conforme o regulamento, e um bode como oferta pelo pecado. E o sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todo o povo de Israel, para obter o perdão dos pecados deles, e esses pecados serão perdoados, pois o pecado não foi intencional. E eles corrigiram isso com um sacrifício preparado no fogo, apresentado ao Senhor, e como uma oferta pelo pecado. E todo o povo, inclusive os estrangeiros que vivem no meio deles, serão perdoados, porque esse pecado involuntário e o perdão envolvem toda a comunidade. Olha o envolvimento do povo no pecado de um só, por exemplo, tá? Se um único indivíduo pecar, então ele oferecerá uma cabra de 1 ano de idade como oferta pelo pecado. O sacerdote fará o sacrifício pela pessoa que pecar involuntariamente perante o Senhor, e ela será perdoada. Esta mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento quanto aos estrangeiros que vivem no meio de vocês. Mas, porém, contudo, entretanto, todo aquele que pecar deliberadamente, ou seja, com uma atitude desafiadora, né, por vontade própria, vontade de fazer aquilo, de uma forma atrevida, né, pecar mesmo, seja ele israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado o mandamento do Senhor. Se por vontade própria desobedecido à lei, essa pessoa será eliminada e sua culpa estará sobre ela. Certo dia, quando o povo de Israel estava no deserto, encontraram um israelita recolhendo lenha no dia do sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e diante de todo o povo, e o prenderam, porque ainda não estava determinado o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve morrer. Todo o povo apedrejará este homem fora do acampamento. Assim toda a comunidade de Israel o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel para fazerem pingentes, que pode ser pingente, pode ser franja, tá? Ou um tipo de enfeite, nos cantos das suas roupas, e para prenderem cada pingente num cordão azul. Este é um mandamento permanente, de geração em geração. O propósito disto é lembrá-los sempre que olharem para os pingentes de todos os mandamentos do Senhor, de que devem obedecer às leis que Ele deu, em vez de seguir os desejos dos seus corações e de seus olhos, sendo infiéis,
servindo a outros deuses. Quando fala em servir a outros deuses, é também se prostituindo, adulterando, né? Essa é a ideia. Assim vocês lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e de ser santos perante o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Sim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Este capítulo, gente, nos mostra assim um resumo das instruções que Deus já tinha dado à congregação sobre diversas ofertas. Mas agora são assim as ofertas de sacrifícios para quando o povo fosse para a terra prometida. Ele também nos mostrou aqui que Deus se importa com a intenção do nosso coração, diferenciando o pecado por ignorância, né? E rebeldia consciente. A obediência, ela deve ser assim uma prática diária na nossa vida, que envolve até assim detalhes externos, nossos atos visíveis, lembra os nossos compromissos internos. E aqui também nós vimos que a coletividade é responsável por promover e preservar a identidade do seu povo, né? E a novidade nesse capítulo foram as instruções que Deus deu para o uso de franjas com um cordão azul nas vestimentas, que normalmente elas eram quadradas e tinham assim 4 pontas, tá? Isso como símbolo da lembrança constante da lei. Essa foi uma ordem que Deus deu para os israelitas fazerem assim bordas, né, nos cantos das suas vestes e colocarem nessas franjas um fio azul. O objetivo de Deus era criar um hábito no vestuário deles, né, que eles se vestiam todos os dias. E ao se vestirem diariamente, eles iam olhar para aquele manto, né, um chale, que em hebraico se chama talit, e eles iam se lembrar de obedecer os mandamentos de Deus. E o uso dessas franjas, que em hebraico se chama tzitzi, foi também uma tradição que chegou até Jesus, que usou nos seus dias, mostrando assim, a importância desses sinais visíveis para fortalecer a espiritualidade do povo, de todo mundo. E, inclusive, tem uma história da mulher com fluxo de sangue que fica assim bem claro na Bíblia, que ela tocou a orla do manto e ela ficou curada. A gente vai ler em breve e vamos ver todo o significado dessa história, tá? O interessante é que o rabino Marcelo Guimarães, ele acrescenta que são dados 5 nós na franja. E os motivos são: primeiro, para mandar os mandamentos; segundo, para cumpri-los. Não adianta você lembrar sem fazer acontecer, né? Terceiro, ele fala que é para não seguir os desejos do seu coração e dos seus olhos. Quarto, para lembrar sempre que o povo de Israel saiu do Egito. E quinto, para lembrar que o Senhor é o nosso Deus. E o rabino também diz que os 5 nós servem para lembrar do Pentateuco, que são esses 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, que a gente está lendo agora, e Deuteronômio, que é o próximo, né? Então, esses 5 livros do Pentateuco. E o tzitzi é um dos costumes judaicos mais facilmente identificáveis até hoje. Quando a gente olha para o talit, né, a gente parte do vestuário tradicional. E os judeus usam, assim, normalmente nas suas orações matinais, nos serviços nas sinagogas e em ocasiões especiais. E existem 2 tipos. O talit gadol, que é assim, um manto grande, né, que é usado sempre em orações para fazer uma cobertura. E o talit katan, que é um manto menor, que muitas vezes eles usam assim dentro das camisas deles, né, das roupas. E diariamente eles fazem isso, para que o judeu possa cumprir um mandamento constantemente. Aí vocês vão ver que eles usam, colocam assim as franjinhas para fora das calças. Quando eu andava em Israel, eu olhava para cima e para baixo e via aqueles homens, né, com aquelas franjinhas. E quando eu fui lá pela primeira vez, né, em 2011, eu não entendi aquilo, mas depois eu fui entendendo e percebendo que era um mandamento, né, do Senhor, e que até hoje
Isso é muito legal, porque quando a gente acompanha todas essas instruções detalhadas, quando a gente lê, a gente vê, né, tudo que Deus deu para Moisés, a importância disso, né? E aí a gente viu também, antes desse finalzinho, um homem que foi punido pela morte, porque não guardou o sábado. Isso nos mostra a seriedade que Deus fala do sábado. E a gente percebe aí também o conceito de comunidade, porque foi uma ação coletiva, né? E isso nos mostra a responsabilidade de todos diante do pecado. Porque todo mundo deve assim promover e preservar a santidade da congregação. Essa é a grande unidade que o povo judeu carrega até hoje. E eu não conheço um povo tão unido, com tantas memórias registradas como o povo judeu. Falando em memória, essa semana que passou, teve o dia da lembrança do Holocausto, gente. E, inclusive, eles criaram um museu, Yad Vashem, né, que eu tive lá 2 vezes em Jerusalém, e eu percorri todas as salas, todos os lugares. E o objetivo desse museu é para que as novas gerações jamais esqueçam o que aconteceu e possam ver, entender as misérias e as atrocidades a que o povo judeu foi submetido. E quem entra no museu, gente, e percorre todas as salas, percorre também os jardins, porque tem jardins, sabe, com várias descrições lá, vê as imagens, vê os objetos, toda a estrutura que foi montada lá. Dá para você ouvir os testemunhos em áudio dos sobreviventes. No final você vê a sala com as velas, com nomes de cada uma das crianças. Depois você vê, sabe, como se fosse assim, um grande ouvido, as fotos das pessoas. Não tem como você sair de lá como você entrou, da mesma maneira que você entrou. E aí quando a gente ouve hoje, a gente fica chocado em ouvir apedrejamento aqui na Bíblia. Mas tem que lembrar que naquela época era lícito. Assim como hoje o aborto e a pena de morte também são lícitos em várias nações. E Deus precisava preservar a pureza, a obediência, o temor do seu povo. Porque se ele deixasse Israel sem punir os seus atos com severidade, com certeza o deserto teria se tornado outra Sodoma e Gomorra. E aí depois, quando o povo entrou na Terra Prometida, e a gente vai ver, né, o caminhar da história, apesar de todo o legalismo dos fariseus que a gente vai ver, foi a rigidez da época que conseguiu preservar esse povo, os seus costumes, as suas tradições. E hoje nós estamos aqui com a palavra do Senhor em nossas mãos para a gente poder estudar, pesquisar, entender como era e como é atualmente. Graças a essa diretriz de Deus, né, dos mandamentos que Ele deixou para esse povo. E aí, o que a gente pode refletir sobre esse capítulo? A gente pode ver que Deus assim equilibra, né? Equilibra justiça e misericórdia, mostrando que Ele perdoa o erro quando há arrependimento, mas quem o desafia abertamente a sua autoridade também vai sofrer consequências graves. E Ele também assim deixou símbolos externos, né? Para que a gente não esqueça dos mandamentos, como foi esse da franja e do fio azul. Aí eu pergunto para você, como é que a gente pode aplicar nos dias de hoje o princípio de lembrar diariamente de Deus e de suas instruções? Como os judeus fazem até hoje, né? Pensa nisso. Bom, na verdade esse capítulo funcionou assim como um lembrete, após o fracasso de Israel, que a gente viu no capítulo anterior, no vídeo que a gente viu, com a recusa do povo todo entrar na Terra Prometida por causa dos 10 espias. Mas apesar de tudo, Deus estava planejando ainda, apesar disso, essa entrada e mostrando todas as outras coisas, dando continuidade ao plano dele, que eles iriam entrar na Terra Prometida sob as suas leis.
É isso aí. Vamos orar, gente? Pai, obrigada por deixar registrado sobre o talite, sobre o fio azul, sobre as franjas, porque isso nos ensina que o seu uso, até hoje, pelo povo judeu, no século que a gente está vivendo, reforça, né, a identidade, a unidade desse povo na tradição religiosa que atravessou assim milênios, conectando os antigos textos bíblicos, como este que a gente acabou de ler, né, ao nosso cotidiano, ao nosso momento atual. Obrigada, Senhor, por nos deixar essas preciosidades, pois para nós cristãos buscar entender, pesquisar, entender o contexto e essas práticas judaicas amplia a nossa compreensão para diversas passagens bíblicas. E eu creio que é isso que o Senhor espera de nós, buscando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, mais um pouco lá, para que em breve a gente tenha todo o quebra-cabeças montado e a gente encontre o caminho de volta para casa, porque a gente vai enfrentar ainda, né, muita coisa nesse mundo, porque ele pertence ao maligno. E muitas coisas sérias estão para vir, para acontecer muito em breve. E nós oramos e te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. É isso aí, gente. Eu deixo um beijo para você. Hoje é o primeiro dia da semana. Eu desejo uma semana abençoada. E vamos ler a Bíblia todos os dias, um pouquinho, um capítulo a cada dia, para poder entender. Se você curtiu, se você gostou, compartilha com quem você ama. Fui. Tchau. Boa semana.